Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michelle, especialista em Direito Tributário, e esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias. Hoje a gente vai conversar sobre os impostos ICMS e ISS. Bom, gente, vamos fazer aqui o compartilhamento de tela, tá? Para a gente ganhar tempo. Olha só, na semana passada, né, eu tive bem ausente, não consegui gravar nenhuma aula. Mas essa semana eu vim focando e vim preparando esse material, tá? Para quem acompanha aqui o canal sabe que todo esse material fica disponível em PDF para download aqui na própria descrição do vídeo, ele é 100% gratuito, tá bom? Então, olha só, nessa aula de hoje a gente vai conversar bastante sobre o ICMS e o ISS, tá? Em algumas aulas anteriores, eu tinha feito essa análise conjunta com o ITBI e o ITCMD, por exemplo, ITR e IPTU, né? E para quem assistiu sabe que nós perpassamos aí por todos os aspectos da regra matriz de incidência tributária, né? Aspecto material, subjetivo, espacial, quantitativo, enfim. Nessa aula de hoje, a gente não vai fazer essa análise tão minuciosa desses impostos, mesmo porque eles são impostos muito complexos, muito vastos. Teria que ser um quadro só para cada um deles, né? O que a gente vai fazer aqui hoje é, a gente vai analisar bem esse aspecto da materialidade entre os dois, né? Assim, quando incide CMS, quando incide ISS, por exemplo, né? E vamos ver aí os contornos que estão bem delimitados, né, pela própria legislação e algumas jurisprudências consolidadas, tá? Essa aula de hoje, na realidade, ela vai ser uma sequência, né? Como assim uma sequência? Porque é o seguinte, a gente tem escutado direto, né, falar muito em teses tributárias, né? E eu, particularmente, acho que é um assunto muito interessante, que vale muito a pena da gente analisar aqui no canal. Por quê, né? Porque quando você faz essa análise, pressupõe que você já tem uma base bem consolidada dos tributos que aquela tese se refere, né? E é justamente por isso que eu vou, a partir das próximas aulas, trazer essas teses tributárias, especialmente no âmbito do ISS, né? Para a gente ver essas discussões que estão aí bem atuais, do STF, que ele tem feito muitos julgados aí, né, através do plenário virtual, tá? E o meu objetivo com essa aula de hoje é que a gente entenda esse aspecto de materialidade, né, dando uma olhada em alguns aspectos de linhas gerais da Constituição, de lei complementar, tá? E vendo algumas poucas jurisprudências para que a gente possa se aprofundar nessa sequência de aulas a partir da próxima aula, tá bom? Essa aula de hoje ela é direcionada tanto para quem estuda para concurso público, OAB, como também para quem é advogado, né? Mesmo porque para você aplicar essas teses do ISS, né, que são as que eu vou falar por agora, no caso prático, é fundamental que você entenda a teoria, tá bom? Então, de fato, é uma aula que vai ser bem proveitosa para todo mundo, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá começar, tá bom? Então, aqui a introdução, como eu disse, né? Esse é o objetivo central da aula. Quando incide ICMS e quando incide ISS, para que a gente possa entender as aulas da sequência, tá bom? As aulas da sequência, mais uma vez, eu vou trazer alguns temas de repercussão geral, que eu julguei serem os mais importantes, para a gente entender algumas teses tributárias do ISS, tá? Então, gente, vamos começar aqui. Eu trouxe o artigo 155, inciso 2, da Constituição Federal, tá? O ICMS, acredito que todo mundo saiba, é um imposto, né, sobre a operação relativa à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço interestadual, intermunicipal e de comunicação, tá? Ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. É um imposto de competência estadual, né, como eu disse, e é um imposto, é um dos que está elencados aí para a reforma tributária, especialmente em âmbito de PEC 45, PEC 110, né? Não a reforma do governo, porque até agora, né, só está mexendo no PIS e na COFINS. Mas, enfim, é um dos impostos eleitos aí para tão famosa e tão falada reforma, tá? A lei Candi, a lei 87 de 96, muito importante no âmbito do ICMS,
né, vem aí para regular diversas questões que são elencadas pela própria Constituição Federal. Acredito até que nós já vimos esse papel da lei complementar, tanto no âmbito do ICMS quanto no âmbito do ISS, na aula que falamos de competência concorrente, tá bom? Aqui é só para a gente fazer realmente a delimitação geral. Existem outras leis complementares? Sim, existe a Lei Complementar 24, por exemplo, que vai dispor sobre os convênios, né, como é que vai ser a maneira de deliberar, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá bom? Mais para frente eu até tenho planos de fazer um quadro só sobre ICMS, tá? Mas agora não é esse momento. E aqui no âmbito do ISS, a competência, né, que foi conferida constitucionalmente aos municípios, está no artigo 156, inciso 3, né, que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Veja que já é um dispositivo que traz uma ideia assim, de amplitude, base ampla, né? Não compreendidos no artigo 155, inciso 2. Gente, o artigo 155, inciso 2, nós já acabamos de ver, que é o quê? O ICMS. Então, o que é que não está compreendido aí no ISS? Serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tá? Definidos em lei complementar. Essa lei complementar é a Lei Complementar 116 de 2003. Ela tem uma lista anexa com diversos serviços, tá? Essa lista a gente vai ver até na próxima aula também, né? Um tema muito importante que foi julgado agora, final de junho, que o STF mais uma vez reafirma que essa lista é taxativa, certo? Ou seja, o município não pode inovar um serviço que não esteja constante da lista anexa à Lei Complementar 116, certo? E temos também a Lei Complementar 157, que trouxe muitas modificações inclusive muito recentes, que eu pretendo ver com vocês também nas aulas futuras para o ISS, tá bom? E aí, gente, eu trouxe aqui o Decreto-Lei 406 de 68, que ele causa muitas dúvidas às vezes, né, no pessoal, porque muita gente tem a falsa ideia que a Lei Complementar 116 revogou todos os dispositivos do Decreto-Lei 406, tá? Primeiro, o Decreto-Lei 406, ele não trata única e exclusivamente do ISS, ele tem algumas normas aí de direito financeiro, de ICMS, mas a gente vai focar aqui só no que trata do ISS, tá? O Decreto-Lei 406, ele foi, inclusive a gente vai ver nessa jurisprudência aqui de baixo, ele foi recepcionado como lei complementar pela Constituição Federal, porque ele é bem anterior à Lei Complementar 116, tá? E ele realmente vinha tratando de alguns dispositivos sobre o ISS. Porém, quando a Lei Complementar 116 surgiu, ela revogou os artigos 8º, 10º, 11º e 12º do Decreto-Lei. Porém, esse artigo 9º, ele ainda permanece em vigor. E, inclusive, ele traz algumas matérias importantes, como, por exemplo, ele vai tratar dessa base de cálculo do serviço de construção civil, né, que vai autorizar aquela dedução dos materiais das subempreitadas já tributadas, tributação das sociedades de profissionais e fixação da base de cálculo do serviço de exploração de rodovias com cobrança de pedágio, tá? Então, isso é apenas para fixar esse ponto. Caso caísse uma questão, por exemplo, a lei complementar revogou todos os dispositivos do Decreto-Lei 406. Isso não é verdade. Isso é falso, conforme a gente está vendo aqui agora, tá? E também, toda vez que vocês virem, basicamente, Decreto-Lei 406 e Lei Complementar 116, que muitas jurisprudências trazem isso, gente, a lógica para os dois é a mesma, tá? Mas o que a gente usa hoje demais é a Lei Complementar 116, tá bom? Mesmo porque muitos dispositivos do Decreto-Lei 406 foram revogados, tá? Aqui tem uma jurisprudência do STF que ele fala sobre isso, né? Imposto sobre serviços, empresas de construção civil, essa dedução, ó, artigo 9º, parágrafo 2º, e ele fala isso, que o Decreto-Lei foi recepcionado como lei complementar, tá bom? Vamos lá, gente. Aspectos de materialidade. Vamos aqui botar a mão na massa agora, tá? O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116, ele fala o seguinte: ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS,
ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Então, nesse caso, o ISS vai incidir sobre o quê? O serviço e a mercadoria. Então, é o seguinte, basicamente, a Lei Complementar 116 tem uma lista gigante, né, com todos os serviços ali elencados, realmente ela procura detalhar ao máximo, né, e ainda coloca uma expressão assim, congêneres, né, que aí o STJ já afirmou jurisprudência que cabe uma interpretação extensiva justamente para abarcar esses serviços congêneres, tá? E então, nessa previsão, nesse rol de serviços, quando couber a incidência do ICMS, ela fala expressamente o que é que cabe, tá certo? Então, é isso. Caso não haja essa previsão, aquele serviço, ainda que envolva fornecimento de mercadoria, fica sujeito apenas à incidência do ISS, tá? E aqui eu trouxe algumas exceções. O que são essas exceções? São justamente essas ressalvas feitas pela própria Lei Complementar 116, tá? Inclusive, gente, é muito importante também que a gente entenda essa diferenciação do aspecto de materialidade entre os dois impostos. Por quê? Porque a gente está num momento que a economia digital cresce a cada dia, né? Assim, numa velocidade muito grande. E essas discussões que existem, elas existem justamente por quê? Por conta dessa segregação entre ICMS e ISS, né? É importante que vocês saibam que isso não existe em nenhum lugar do mundo, porque a maior parte dos países utiliza o quê? O IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, Imposto sobre Valor Agregado. Então, eles não estão nesse impasse de discussões, por quê? Porque lá não há essa segregação, tá? E, inclusive, alguns malefícios, algumas desvantagens dessa segregação a gente vai vendo ao longo dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. A primeira exceção que tem o ICMS como ressalva é o item 1.09. Esse é um item recente, tá? Ele foi trazido por essa lei complementar 157, como eu disse, ela é muito importante, tá certo? E esse item, ele diz o seguinte: disponibilização sem seção definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade dos livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, que trata essa lei 12.485, que aí fica sujeita ao ICMS. Gente, esse dispositivo é o que vem, tá certo? A colocar os serviços de streaming no campo de incidência do ISS, como a nossa famosa Netflix. Netflix, Spotify, Amazon Prime. Então, na realidade, aqui, o legislador derivado, ele veio para alargar essa base de cálculo do ISS, tá? Alargar esse campo de incidência e fazer com que os municípios pudessem tributar esses serviços de streaming, certo? Na prática, essa é uma tributação muito problemática, tá? Por quê? Porque para quem conhece, tem um pouco de conhecimento desse imposto do ISS, sabe que o critério espacial do ISS tem como regra geral a tributação no local do estabelecimento do prestador. Existem diversas exceções que nós não vamos ver aqui, né? Nós precisaríamos falar de uma aula só para isso, podemos até fazer na sequência. Mas, enfim, essa é a regra geral, estabelecimento do prestador. Inclusive, quando a Lei Complementar 157 trouxe esse dispositivo, muitos municípios não puderam fazer. Por quê? Porque a Netflix, por exemplo, ela é uma empresa que ela estava sediada em São Paulo. E agora nem mais isso, porque há alguns meses a Netflix mudou a sede dela para o México. Ela saiu do Brasil, né? E aí, como é que fica a tributação, né, dessas empresas, por exemplo, né, de streaming, que provê serviço de streaming, caso elas decidam todas sair do Brasil, né? E aí estão os desafios da economia digital, por exemplo, tá? Então, enfim, voltando aqui para o dispositivo, essa disponibilização, né, até para fins de prova, para fins teóricos, ela é tributada pelo ISS, exceto essa distribuição de conteúdos por esses prestadores de serviço de acesso condicionado específicas dessa lei 12.485, que ficam sujeitos ao ICMS, tá? Temos também o item 7.02. Gente, aqui é o
clássico exemplo da execução de obras, tá? Execução por administração, empreitada, subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, enfim, exceto o fornecimento de mercadoria produzidas pelo prestador de serviço fora do local de prestação de serviço que fica sujeito ao ICMS. Gente, esse dispositivo, né? Eu não tenho aqui o objetivo de ficar apenas lendo e fazendo vocês decorarem. Eu gosto sempre de trazer na prática para a gente fazer links com outras matérias e entender muito essas discussões atuais, tá? Esse link, ele traz aqui uma famosíssima discussão no âmbito dos economistas que eles falam de distorções alocativas no âmbito tributário. Essa é uma delas. Veja, quando uma construtora vai executar uma obra, por exemplo, ela vai necessitar comprar diversos materiais, né? Cimento, enfim, tudo aquilo que ela vai usar. Primeiro ponto. Vocês já pararam para pensar que ela não pode tomar crédito de absolutamente nada daquilo que ela compra? Por quê? Porque ela está sujeita à tributação do ISS. Primeira desvantagem que eu já apresento de cara dessa segregação. Tudo que ela comprar, e que é muita coisa, né? Para executar aquela obra, ela não pode tomar crédito de nada. Outro ponto. É óbvio, gente, que a tributação do ICMS é mais gravosa e é maior do que a do ISS. O ICMS, na maior parte dos estados, ele vai ter uma alíquota genérica de 18%, enquanto que o ISS é no máximo de 5%. Então, é óbvio que elas vão preferir o quê? Ser tributados pelo ISS. Então, o que é que elas fazem? Elas vão executar aquela obra 100% dentro do canteiro. Por quê? Porque o fornecimento dessas mercadorias produzidas pelo prestador fora do local está sujeito ao ICMS. Então, por exemplo, se a construtora trouxesse aquelas estruturas pré-fabricadas, pré-moldadas, para dentro do canteiro, para executar a obra, que no caso é muito mais célere, ela vai pagar uma tributação muito maior e ainda não poderia tomar crédito dessas estruturas. Por quê? Porque elas sofrem, estão no campo do ICMS. E aqui eu nem estou entrando no regime do PIS e da COFINS, eu nem estou mencionando isso. Estou falando apenas do ICMS do ISS. Então, esse ponto, ele mostra para a gente por que a tributação induz a técnicas velhas na construção civil. Por isso. Por quê? Porque se a construtora executar tudo 100% dentro do canteiro de obras, ela vai pagar menos tributo, tá? Isso se aplica também a essa reforma, reparação, conservação de edifícios, estradas, pontes, portos, a mesma coisa. Por quê? Porque o fornecimento de mercadorias produzido pelo prestador fora do local da prestação de serviço fica sujeito ao ICMS. Mesma lógica, tá? Temos também o item 13.05, que aqui trata daquelas composições gráficas, impressos gráficos, fotocomposição, enfim, certo? Exceto se destinados à posterior operação de comercialização e industrialização. Aqui, gente, é basicamente o seguinte, se tudo isso for feito para o consumidor final, ISS. Porém, se for para posterior comercialização ou industrialização, ICMS, tá? Porque aqui, na realidade, quando ele for para comercialização e industrialização, normalmente ele vai ser incorporado a um outro produto, né? Por isso que ele diz, ainda que incorporado de qualquer forma a outra mercadoria, né? Que deva ser objeto, como, por exemplo, bula, rótulo, embalagem. Então, essa é a lógica, que ele vai ser um acessório que vai compor aquela outra mercadoria, tá? Temos também esse 14.01, que é a lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, enfim. Tudo isso, né, para essa conservação dessas máquinas, veículos, elevadores, motores, exceto as peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS, tá? Por fim, temos esses últimos, que é o recondicionamento de motores, que exceto as peças e partes que ficam sujeitos ao ICMS, e a organização de festas, recepções, buffets, exceto aquele fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS. Isso já é uma jurisprudência bem consolidada, por sinal, né? Esse fornecimento de alimentação e bebidas, tá bom? Muitos desses casos, 5 casos que são bem clássicos, a gente vai ter a chamada base de cálculo fracionada, né?
Basicamente, predominantemente, o ISS incide sobre o serviço e o ICMS sobre as mercadorias, tá? Tem também uma particularidade muito legal dessa execução da obra que eu trouxe aqui, que tem essa súmula 167 aqui do STJ que diz, né, que o fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil preparado no trajeto, a gente vê muito esses caminhões aqui da foto nas estradas, né? Então, no trajeto até a obra, né, em bentoneiras, acopladas a caminhões, é prestação de serviço. Então, eu trouxe esse esqueminha aqui para a gente fixar e não errar, não perder mais questão por isso. Dentro da fábrica, como a gente viu, o que é produzido pelo prestador fora, né? ICMS. No trajeto, ISS. E no canteiro de obras, também ISS, tá? Temos também, na Lei Complementar 116, a previsão de 4 casos especiais. Esses 4 casos especiais aqui a gente vai olhar sob a ótica de quem está fornecendo o material, né? Como assim? Por exemplo, no item 7.06, a gente tem a colocação e instalação de tapetes, carpetes, cortinas, parede, vidros. A gente faz muito isso quando a gente acaba de se mudar para uma casa, apartamento, que a gente contrata esse tipo de serviço. Se esses materiais, essas cortinas, esses carpetes, forem fornecidos por mim, ou seja, eu já tiver adquirido e aquela pessoa vem só para instalar, ou seja, vem só para prestar o serviço, ele fica sujeito ao ISS, né? E as mercadorias, no caso, o consumidor final, paguei o ICMS lá quando comprei na loja. Porém, se nesse caso, aquela empresa que vai fazer a instalação também fizer a venda, por exemplo, um exemplo prático, quando eu me mudei para esse apartamento que eu moro, né? Aqui a gente comprou tudo da própria loja e ela veio instalar. Então, nesse caso, a gente pagou ICMS sobre tudo. Por quê? Porque aqui a lógica, gente, é como se o serviço fosse um mero acessório da venda da mercadoria, tá? Mesma coisa com o item 14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas, equipamentos, montagem industrial, enfim, prestada ao usuário final. Mesma coisa. Exclusivamente com material por ele fornecido, ou seja, pelo tomador do serviço, o usuário final, tá? A alfaiataria e costura segue a mesma lógica. Quando o material for fornecido pelo usuário final, pelo tomador, exceto o aviamento. Aviamentos são aqueles botõezinhos, fitas, né? Que você pode colocar na roupa, por exemplo. O 39.01, que é o serviço de ourivesaria e lapidação, mesma lógica, quando o material for fornecido pelo tomador do serviço. Aqui, gente, aquele caso clássico que o seu colar quebra, uma pulseira, um anel, você manda, né, ajeitar. Então, tudo aquilo ali é seu, de fato, vai ser apenas um serviço incidindo em ISS. E aqui tá esse esquema bem legal para vocês, tá? Quando o material for fornecido pelo prestador do serviço, incide ICMS sobre a mercadoria e o serviço, tá? E aqui qual é a lógica, como eu disse, que a prestação do serviço é um mero acessório à venda, tá? E quando o fornecimento de mercadoria for pelo tomador, né, pelo usuário final, o ISS incide sobre o serviço, tá? Algumas jurisprudências bem consolidadas, porque a gente vai ver que tem diversos casos que elas não são consolidadas, principalmente quando a gente vai falar de software com os aprofundamentos, né? Porque o STF está bem atrasado, né? Nesse sentido da economia digital, desses julgados. Mas, enfim, até o momento, né? O que é que nós temos? Quando nós tivermos essa elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos, né, independentemente de arquitetura construtiva de máquina, em que o programa será executado incluindo tablets, smartphones, enfim. Quando a gente tem esses programas de computador, certo? Que eles forem feitos sob encomenda, tá, para o usuário final, ou seja, uma empresa, né, que aí necessita de um software muito grande para trabalhar e tudo aquilo, é uma coisa realmente muito customizada, personalizada. Então, incide ISS. Mas aquele denominado software de prateleira, como por exemplo aqui o Office, né? A gente vai ver que sobre esse tema tem muita coisa para ser falada, a gente vai falar isso nas aulas futuras,
tá? Aqui envolve muito a questão da tangibilidade, intangibilidade, muita discussão legal que vem por aí pela frente, tá? Então, quando for esse software de prateleira, né? Esse software de prateleira, gente, era muito ainda no tempo que quando a gente ia comprar o Office, pronto, né? Que tem o Excel, o Word, PowerPoint, a gente ia lá na loja, né? Comprava, eles iam naquele armazenamento físico de CD e DVD, hoje isso nem se usa mais, né? Mas, enfim, era dessa forma. Essa é a conceituação. Esse software de prateleira, sem nenhuma customização, incidência do ICMS. Essa parte da hospedagem também é bem legal, né? Todo tipo de hospedagem, hotel, apart service, flat, enfim, né? Ocupação por temporada com fornecimento de serviço, o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao ISS. Resumindo, gente, essa questão de hotel, hospedagem, tudo que estiver incluído na diária, ISS. O que estiver por fora, ICMS. Por exemplo, eu, quando viajo, vou para um hotel, né? E faço, às vezes, refeições que não o café da manhã, caso o café da manhã esteja incluso, refeições que não estão inclusas. Um almoço, por exemplo. Sobre aquela refeição vai incidir o quê? ICMS, tá? Mas sobre aquela diária, aquela gorjeta, aquele café da manhã que eu tomei lá, tudo que está incluso, ISS, tá? E, por fim, eu trouxe uma jurisprudência que eu já vi que cai bastante em prova, né? Que é a questão dos funerais, né? Fornecimento de caixão, urna, esquifes. Se eu não me engano, a lei complementar até trouxe uma parte de translado do caixão como item novo. Aquela lei complementar 157, que eu disse que ela trouxe muitas modificações, né? Toda essa parte aqui, né? Esse dispositivo ele é bem fúnebre, né? Inclusive, mas toda essa parte, desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu, embelezamento do cadáver, embalsamento, salvo engano, até a cremação hoje, tudo é pelo ISS, tá? Aí é o seguinte, quando esse caixão é produzido, que ele sai lá da fábrica com uma mercadoria como outra qualquer, ele já incidiu o ICMS, tá? Nesse caso, o caixão ele está atrelado a uma prestação de serviço, a um serviço o quê? Funerário, né? Então, aqui, até com um professor que eu já tive aula, falava, tem morto dentro do caixão? Sim, ISS, tá? E aqui, gente, eu trouxe um resumão para a gente fixar, tá certo? Com as possibilidades. Então, vamos lá. Serviço constante da lista da anexa à Lei Complementar 116, sem ressalva quanto ao ICMS, ISS sobre mercadoria e serviço. A gente viu isso bem no início da aula, tá? Serviço constante da lista, com ressalva quanto ao ICMS. A gente tem aqueles 5 casos, como eu falei, que eram os casos até antigamente mais clássicos, que a gente tinha base de cálculo fracionada. O ISS sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria, né? Tem outros casos que ele cita, por exemplo, naquele 1.09, aquela lei específica que é do ICMS. Então, ou ele vai falar mercadoria, ou ele vai citar o campo específico do ICMS, tá bom? O serviço não constante da lista, porém com fornecimento de mercadoria, ICMS sobre tudo, sobre mercadoria e serviço, tá? Serviço não constante da lista e sem fornecimento de mercadoria, gente, não tem incidência de nenhum dos dois. Nem de ISS e nem de ICMS, tá bom? E aqui, por fim, aqueles 4 casos especiais, né? Que depende de quem fornece o serviço. Quando o material for fornecido pelo tomador, usuário final, o ISS sobre o serviço. E quando ele for fornecido pelo prestador, o ICMS sobre a mercadoria e o serviço. Aqui vai ter aquela lógica, né, para vocês lembrarem do quê? Que o ISS é apenas, que o serviço é apenas um acessório à venda, tá? E fim. E aí, gente, a gente vai ficando por aqui hoje, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Fica aqui o meu convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Lá eu posto muita coisa atualizada de tributário, todas essas lives que estão aí acontecendo, recém-julgadas pelo STF, eu coloco sempre numa arte que fica bem de fácil visualização, vocês podem salvar, tá bom? Qualquer dúvida é só me enviar. Esse material vai ficar disponível para download, tá certo? E até as próximas aulas.
E é importante que vocês fixem bem essa, tá certo? Para a gente chegar nas próximas entendendo bem e avançando no conteúdo. Um forte abraço e não esqueçam de dar aí o like.